Olá a todos, iniciando então hoje o módulo de introdução aos sistemas operacionais. E quando nós começamos a falar em sistemas operacionais, é importante nós termos bem claro a definição desse tema. A gente vai ver a definição formal no próximo slide, mas é importante que nós entendamos que o sistema operacional é um software que roda sobre um hardware, então ele gerencia esse hardware, ele controla esse hardware, para que os usuários consigam ter acesso ao computador, né? Naturalmente o hardware, nós poderíamos, uma primeira ideia, escrever aplicações, por exemplo, de banco de dados ou de locação de passagens aéreas direto para rodar direto sobre o hardware, mas nós teríamos uma aplicação, primeiro, vinculada a um equipamento específico, a um conjunto de instruções daquele equipamento de forma específica, e teríamos uma complexidade muito grande nesse sistema de vendas de passagem, fazendo com que essa aplicação não pudesse se preocupar com o seu próprio negócio, que é vender passagens, reservas e vendas de passagem. E teria que, então, começar a controlar um equipamento também para poder executar. Então, o sistema operacional é o sistema que faz esse meio de campo, faz esse meio campo entre o hardware e a aplicação. Ele gerencia esse hardware para que ele seja bem utilizado e controla para que o hardware funcione, e ao mesmo tempo ele entrega para as aplicações um conjunto de abstrações, um conjunto de recursos que esses softwares consigam, então, trabalhar e entregar valores para os usuários finais, né? Uma definição formal, digamos assim, bem aceita, é que sistemas operacionais é o software responsável por gerenciar os dispositivos que compõem o sistema computacional e realizar a interação entre o usuário e esses dispositivos. Então, a gente, como eu estava falando um pouquinho antes, só ligar a caneta aqui, ele precisa gerenciar os dispositivos, então a tarefa dele é gerenciar esses dispositivos, gerenciar esse hardware que o sustenta, e realizar, então, e permitir ou realizar a interação entre o usuário e esses dispositivos. Então, ele é um sistema intermediário entre o usuário e o hardware da máquina. Quando nós começamos a pensar, então, num sistema intermediário, nós percebemos que o sistema operacional trabalha, então, de duas formas, como a gente já acabou de mencionar. A primeira forma é com a máquina estendida, né? Então, qual que é a ideia dele? Eu pego um disco, por exemplo, que é um equipamento, é um hardware complexo, para gravar num disco, digamos que eu queira gravar informação no disco. Eu precisaria dizer qual que é a velocidade de rotação desse disco, né? Eu tenho que colocar o disco numa rotação específica para poder gravar. Qual que é o cilindro que eu estou gravando, qual que é a trilha, qual que é o setor, qual o tamanho do buffer que eu estou gravando, como é que eu vou espalhar isso pelo disco, né? Porque a gente sabe que o disco tem uma simetria diferente entre os seus setores, então eu preciso dizer como que é a simetria, como é que eu vou controlar isso para ter mais eficiência no disco, para recuperar a informação, né? Então, eu tenho um gerenciamento complexo do hardware. Quando eu começo a pensar em rede, por exemplo, eu tenho que preencher um buffer do IP, eu tenho que preencher, né, do endereço IP de origem, um buffer do IP de destino. Qual que é o tamanho desse buffer? Eu tenho que controlar para que esse buffer seja escrito na placa, e assim por diante. Se essa placa tem, qual amperagem que essa placa trabalha, qual que é, né? Eu tenho que começar a controlar fisicamente as coisas. E fazer esse controle físico não é uma tarefa muito simples, né? Então, se nós pensarmos numa aplicação de mais alto nível, né, como um sistema de venda de passagem, um sistema de gestão de estoque, qualquer sistema comercial, eu não consigo trabalhar nesse nível de complexidade, sendo que eu estou pensando no negócio. Então, quando eu começo a pensar em negócio, por exemplo, a gente começa a falar em linguagem orientada a objetos. Como é que eu vou, dentro de uma linguagem orientada a objetos, começar a pensar em qual trilha e qual setor que eu vou gravar a informação? Então, começa a ficar muito complexo, né? Vim direto da aplicação para o sistema operacional, sem dizer que para cada máquina que eu estivesse rodando, para cada troca de geração de processadores, eu precisaria trocar também esses trechos dos sistemas, né? Então, o sistema operacional ele faz isso, ele pega um hardware complexo aqui embaixo, como um disco, e transforma numa coisa, numa abstração, cria uma abstração muito mais simples para o usuário utilizar. E quando a gente fala usuário aqui, pode ser um usuário final, qualquer, né, mas principalmente programadores, né? O maior consumidor do sistema operacional, digamos assim, são programadores, né, de aplicações. Então eu começo a abstrair, criar a ideia de abstração. Então, quando eu olho o disco com esse conjunto de informações, eu crio para o usuário, para o programador que está aqui em cima, o conceito de arquivos, que é um conceito muito mais simples de usar. Eu só preciso dizer qual é o arquivo que eu quero abrir, qual pasta que ele fica e mandar gravar os dados ou ler os dados. O máximo que eu vou ter ali, eu vou ter os modos de controle de proteção, se posso ler, escrever ou só ler e assim por diante. Mas já é um nível de abstração muito mais alto. Então, o primeiro trabalho dele é como essa máquina estendida, né? Estendendo o hardware, tornando, a partir de abstração, né, tornando o serviço mais simples para quem está usando aquele hardware.
E a segunda tarefa é como gerenciador de recursos. Quando a gente começa a olhar um hardware, um computador, nós temos processador, temos disco, né, placa de rede, placa de som. Eu tenho vários hardwares dentro do equipamento e todos eles devem ou deveriam ser utilizados o máximo possível. Então, enquanto eu estou usando processador, eu gostaria de usar disco, também gostaria de usar placa de rede, eu gostaria de usar placa de vídeo o máximo possível. Então, ele gerencia esses recursos para que todos sejam utilizados o máximo de tempo possível e de forma mais otimizada. É claro que quando a gente começa a pensar nisso, a primeira ideia que vem é que a gente tem um balanceamento uniforme, né? Então, o processador, eu vou colocar a aplicação do processador, também em disco, e fazer um balanceamento uniforme ali. Mas eu sempre tenho que pensar que os sistemas operacionais têm categorias. Então, quando nós pensamos num sistema operacional de uso geral, por exemplo, que é o que nós temos realmente com Windows, Linux e Mac e assim por diante, o foco é sempre o usuário. Então, se o usuário está jogando, está com algum jogo ali na tela, eu quero gerenciar o processador, digamos que esse jogo não use disco, um exemplo, tá? É hipotético. Eu quero que esse sistema operacional, então, sistema operacional, gerencie para que o processador seja utilizado o máximo possível, porque eu estou com o jogo, a placa de vídeo renderizando o máximo possível, porque tem a qualidade do jogo, e a placa de som para que eu possa ouvir o som. Então, naturalmente, se eu tiver uma operação de disco e essa operação for comprometer esses outros 3 hardwares, né, esses outros 3 dispositivos, eu vou despriorizar o uso do disco, para que eu tenha, então, para que eu consiga atingir o objetivo do meu sistema operacional, que é ser um sistema operacional de uso geral, focado no usuário final. Se eu tenho um sistema operacional de sistemas embarcados, por exemplo, como plataformas de IoT, o que eu preciso é de um sistema operacional, no geral, que economize um pouco de energia. Né? A gente sabe que plataformas de IoT, dispositivos móveis, né, como smartphones, ainda temos um problema de bateria. A bateria ainda é um recurso crítico. Então, eu preciso de um sistema operacional que gerencie processador, gerencie memória, gerencie a mídia de armazenamento, mas que também gerencie isso de forma a economizar energia. Então, não vou colocar o processador no máximo para fazer uma operação que poderia levar 1 segundo no processador no máximo e levaria 1,1 segundo no processador com 50%. Porque eu sei que o processador em 50% tem uma economia de energia, digamos, de 30%. Né? Então, ele começa também a fazer esse balanceamento baseado no seu destino, né? Na sua aplicabilidade. Então, entendido isso, nós começamos a olhar o sistema operacional então como uma plataforma. Né? Então, a gente tira uma foto dessa, a gente pudesse tirar uma foto de uma máquina executando, dos sistemas que estão executando no computador, nós teríamos na parte de baixo aqui o hardware, né, que a gente já conhece lá de fundamentos da computação e assim por diante. E esse hardware, na realidade, ele é dividido em 3 partes. Né? Existe o dispositivo físico propriamente dito, que é a placa assemblada, né, com seus transistores, em que eu tenho ali dentro a lógica, a parte eletrônica que compõe a lógica desse dispositivo. Esse dispositivo ele tem uma microarquitetura que normalmente um trecho de software bem elementar, que cria o que nós chamamos de opcodes. Né? Os opcodes são códigos elementares da plataforma. Então, eu vou ter ali todas as operações que eu preciso para poder concretizar qualquer coisa no mundo computacional. Então, vou ter ali operações de som, subtração, acumuladores né, para acumular, deslocamento de bit, assim por diante, mas num conjunto de operações bem elementares. Elas são como se fossem micro-operações. Né? Isso cria essa microarquitetura para a gente. Então, essa microarquitetura que é o que define o que nós chamamos de arquitetura. Então, quando a gente baixa um sistema padrão AMD 8664, por exemplo, o que está definindo esse AMD 8664, no geral, é microarquitetura. Lógico que a microarquitetura está vinculada diretamente ao dispositivo físico, né? Mas, assim, a nossa visualização inicial de um hardware, olhando a partir do sistema operacional, começa com a microarquitetura. Em cima dessa microarquitetura é definida uma linguagem de máquina elementar. E essa linguagem de máquina já começa a ter características de linguagem de programação que nós conhecemos. Então, e aí nós estamos falando especificamente hoje, né, da linguagem assembly, que é rodada dentro de um assembler e que me define algumas operações elementares, como comparação, CMP, em que eu consigo comparar se um registrador é 0 ou não. Existem operações de saltos, como o jump, né, que me permite saltar para uma linha específica do código. Então, eu não tenho ainda um modelo estruturado de programação, por exemplo,
mas eu já começo a ter a ideia de fazer loops, de fazer tomada de decisão para que eu possa ter, então, uma operação convencional das linguagens de programação. Então, quando a gente começa a pensar nessa arquitetura que foi descrita até agora, naturalmente, meu sistema operacional é escrito em uma linguagem como C, por exemplo, ou C++, que é uma linguagem que eu consigo ter um reflexo do hardware natural. E aí, lembrando lá, nós temos as linguagens que são orientadas a objetos, que referenciam objetos do mundo real, né? Então, a ideia das linguagens orientadas a objetos é fazer com que a nossa programação esteja o mais próximo possível do mundo real. Por outro lado, essas linguagens orientadas a objetos, elas têm dificuldade não, ela tem restrição, né? Pela própria definição dela, para representar ou para se comportar como um hardware se comporta. E quando a gente começa a pensar no computador, e lembrando lá de arquitetura de computação, arquitetura de computadores, perdão, o que é natural que a gente tenha a busca, decodifica, executa e armazena, né? Mais ou menos aquele ciclo, né? Bem resumido aqui, do pipeline. Então a máquina tem esse ciclo e a gente começa então a ter que trabalhar, normalmente a gente começa a trabalhar com sistemas operacionais que reflitam esse ciclo. Então linguagens que têm acesso mais fácil a hardware, no geral, são linguagens imperativas. Ou seja, são linguagens que refletem esse comportamento de ciclo, de saltos, né? Então se a gente pega a linguagem C, eu tenho uma instrução abaixo da outra, até uso um ponto e vírgula para separar cada linha, né? Uma instrução da outra, como se a gente estivesse fazendo instruções sequenciais no pipeline. Eu tenho os ifs, que são os condicionais, eu tenho os while, for, ou do while, que me permite fazer as repetições, mas sempre com essa ideia do busca, decodifica, executa, armazena. Então ela representa, ela implementa o mundo de programação, o mundo de código, usando o mesmo paradigma de um hardware, né? Então por isso que no geral nós acabamos escrevendo sistemas operacionais em C e C++. E naturalmente ele te dá um suporte de integração com o hardware muito maior do que a maioria das outras linguagens. Só que onde que eu queria chegar? Quando nós começamos a pensar em sistema operacional, essa comunicação com o hardware do sistema operacional, naturalmente ela é feita em cima da linguagem assembly. Então, no sistema operacional nós vamos perceber um conjunto de códigos grande em C, C++, da gestão completa do sistema operacional, das interfaces de comunicação com o mundo externo, né, que são tratadas pelo que nós chamamos de system calls, em que as bibliotecas chamam o sistema operacional. Mas quando eu começo a falar com o sistema operacional, eu preciso me encaixar nessa linguagem de montagem aqui, nessa linguagem de máquina. Então, sempre o sistema operacional tem esse encaixe. Então, se nós olharmos, né, vou tentar fazer um desenho aqui. Se nós olharmos, nós temos, de forma geral, um hardware. Esse hardware ele tem uma característica, né, de interface. Ele implementa algumas instruções que entregue pela linguagem de montagem, pela linguagem de máquina. Então, o nosso sistema operacional, ele se encaixa sobre esse hardware, implementando a sua interface pelo que o hardware nos entrega. Não ficou bem encaixado aqui, mas a ideia é que ficasse bem encaixadinho. Pela interface que o hardware nos entrega. A gente vai perceber mais tarde, lá na frente, quando nós estamos falando de processo, que isso aqui, e lá em redes também a gente acaba vendo isso, que isso aqui é implementado normalmente pelo controlador, né, o controlador que vem dentro do hardware, e esse trecho aqui de integração é o que nós conhecemos como driver. Naturalmente isso é um pouco mais complexo do que está nesse desenho, né? Mas já é uma ideia geral de como que as coisas se encaixam, como é que a gente tem então o sistema operacional sendo definido sobre um hardware. E quando nós começamos a pensar então no sistema operacional, que eu já saí do hardware, estou agora dentro do sistema operacional, o sistema operacional também é dividido em partes, assim como o hardware e quase tudo na computação é dividido em partes. Então existe uma parte do sistema operacional que nós chamamos de núcleo ou de kernel do sistema operacional, que é a parte elementar, que é a parte que executa a gestão do hardware, é a parte que gerencia a entrega das abstrações para o usuário final, para o programador, mas ela não faz a comunicação direta com o usuário final, a não ser pela system calls. Então ela entrega as system calls, as chamadas ao sistema. Mas o usuário precisa de alguma coisa para startar essa chamada ao sistema. Então, por exemplo, quando nós abrimos um sistema Linux, naturalmente a primeira, digamos que não tem interface gráfica instalada.
a primeira coisa que nos é aberta é uma tela preta que nós chamamos de shell, né? É um bash. Hoje é o bash no geral, né? Mas é um shell. O que é esse shell? É um interpretador de comandos. Então eu coloco um comando ali, ele interpreta o que eu quero, joga para o kernel, para o núcleo do sistema operacional, o núcleo do sistema operacional executa aquilo no hardware, então, por exemplo, deu um ls. Ele interpreta que ele é uma listagem de sequências, né, de arquivos, naquela pasta, passa isso para o núcleo do sistema operacional, esse núcleo do sistema operacional vai no disco, busca essa informação, entrega para esse shell, para esse interpretador de comandos, e esse shell então apresenta para o usuário final. Então eu tenho, dentro do sistema operacional, um núcleo bem caracterizado da gestão do sistema operacional em si, e um conjunto de aplicações, que nós chamamos de aplicações acessórias, que acaba depois, junto com o kernel, formando programas de sistemas, mas kernel e aplicações acessórias. E essas aplicações acessórias, elas fazem parte do sistema operacional, mas não é o núcleo, né? Então, quando nós falamos em sistema operacional na disciplina, já a gente está falando desse conjunto todo. E aí, quando fala em núcleo, a gente acaba dizendo kernel do sistema operacional. Então, essas aplicações acessórias nos permitem conversar com o sistema operacional. Então, por exemplo, eu faço um software em C. Como é que eu faço esse software rodar sobre o sistema operacional? Eu preciso de um link editor, que naturalmente vem junto com o compilador no geral, né? Então, eu vou ter o compilador GCC, por exemplo, ele faz parte do sistema operacional Linux. Eu acabo tendo esse conjunto de ferramentas. Vou escrever um software para aquele sistema operacional. Vou escrever com o quê? Então, o VI é um editor de texto, assim como era o ED antigamente, que já vem junto com o sistema operacional. Ele faz parte desse grupo. Então, é um conjunto de ferramentas acessórias. Quando a gente olha a Microsoft, por exemplo, o Windows Explorer, onde eu acesso os arquivos, é um software acessório. Ele não faz parte do núcleo, mas é um software acessório que me permite acessar os arquivos, enxergar os arquivos, abrir os arquivos e assim por diante. E aí a gente começa a pensar então em Linux, por isso que a gente diz, por isso que normalmente se diz que o Linux é chamado, na realidade, de GNU Linux. Linux é o núcleo dele, propriamente dito, então é o kernel do sistema operacional. Esse cara aqui, que foi desenvolvido pelo Linus Torvalds, é o kernel, o núcleo do sistema operacional. E GNU são as ferramentas acessórias. Isso aí, quase um O, né? O GNU são as ferramentas acessórias. Ou seja, o shell, o editor de texto, Emacs, os compiladores, GCC, o Make, né? Faz parte da plataforma GNU. Então, o sistema operacional que nós usamos é um sistema operacional GNU Linux, ou seja, um núcleo Linux com um conjunto de aplicações GNU que nos permite interagir com esse Linux. E no caso tanto de Linux quanto dos BSDs, né, nós temos a ideia das distribuições. O que são as distribuições? É claro que eu acho que você já sabe, obviamente, mas só para a gente fixar o conceito. Quando nós começamos a pensar em sistema operacional, eu tenho então um núcleo, eu tenho um conjunto de aplicações acessórias que executam sobre aquele sistema operacional, que me permite conversar com aquele sistema operacional, mas eu não tenho uma forma de instalar, por exemplo. Eu não tenho um instalador. Não faz parte do sistema operacional, eu tenho um instalador. Então, o Linux, quando foi criado, o que eu precisava fazer? Eu precisava pegar aquele código-fonte, compilar, colocar no meu hardware e rebootar o hardware para que eu conseguisse ligar aquilo. Então, naturalmente, eu precisava já de um outro sistema operacional em execução, para eu poder baixar os códigos, compilar. Precisava de um gerenciador de boot para eu poder colocar um kernel novo e dizer qual kernel quer subir no próximo reboot, senão ficava sem a máquina, né? Então, quando a gente começa a pensar em distribuições, a primeira característica que vem do que é uma distribuição são os instaladores. Então, cada distribuição tem um padrão de instalação. E esse padrão de instalação acaba me levando para os gerenciadores de arquivos. De pacotes, perdão. Gerenciadores de pacotes. Quando nós começamos a pensar em distribuições baseadas em Debian, por exemplo, eu tenho os pacotes .deb. Se eu penso em distribuições baseadas em Red Hat, eu tenho RPM, Red Hat Package Manager. Se eu tenho distribuições baseadas em Slackware, eu tenho os pacotes originais TGZ. Então, junto com essa ideia de instalação, vem o formato dos pacotes. Como que eu instalo a aplicação nesse sistema operacional? Porque o sistema operacional também não define como é que você instala a aplicação. Então, quem usa Debian, né, o sistema operacional baseado em Debian, existe o apt-get e o apt-get, o aptitude antigamente, né, ficou apt-get, com o aptitude, o pessoal apt, dpkg, que é o pacote elementar, né, não tem resolução de dependência, que instala os pacotes. No RPM tem o próprio RPM, a aplicação tem o mesmo nome do pacote, né, e o Yum, que é um outro gerenciador com dependências. Então,
Além de eu ter a questão dos pacotes .deb, .rpm, para eu instalar um software, no geral eu tenho aqui o próprio software que eu quero instalar, e esse software tem um conjunto de dependência. Dependência 1, dependência 2, dependência 3, que no geral é um conjunto de bibliotecas. Esses pacotes .deb ou .rpm, por exemplo, eles têm uma estrutura que define essas dependências. Então, quando nós usamos um gerenciador de pacotes tipo apt, ele não só instala esse software, como também instala essas dependências. Então, começa a ter uma gestão de pacotes. Então, no caso do Deb, é apt-get, no caso dos sistemas operacionais baseados em Red Hat, o YUL. E Slackware, tem Slack PKG, que é um Slackware Package que gerencia pacotes, mas os pacotes do Slackware são pacotes TGC originais, são as tarballs que a gente chamava, que nós chamamos, Então, toda tarball, que é um arquivo tar, não tem relação de dependência. Então, Slackware naturalmente não resolve dependências. Eu tenho um gestor de pacotes que tenta fazer isso com um auxílio externo, mas o próprio pacote não tem essa informação. Então, quando nós começamos a falar em distribuição, nós temos essas características. Todas elas usam o kernel Linux, todas elas usam as ferramentas GNU Linux, mas elas definem forma de instalação diferente, definem forma de instalação de software diferente, de gestão de pacotes, de gestão de dependências, as formas como as bibliotecas são usadas, e aí elas acabam se aprofundando. Como elas definem a forma de instalação dos pacotes, no geral elas definem também os locais desses pacotes, dessas aplicações. Então eu vou ter sistemas em que eu tenho um pacote que fica dentro do /bin, em outros vai ficar dentro do etc bin, e assim por diante. Então cada uma vai definindo as suas funcionalidades. A configuração de rede dentro do Debian fica no interfaces, no Red Hat fica num repositório, num diretório específico de interface de rede, cada interface num arquivo separado. Então ela acaba criando essas características de uso do próprio sistema operacional. Então a gente precisa ter isso bem separado. A mesma coisa acontece com os BSDs. Então tem FreeBSD que tem uma característica, OpenBSD outra característica, SamaBSD vem do FreeBSD, e assim por diante, Cada um NetBSD, PCBSD e assim por diante. E aí, então, acima do sistema operacional, eu entrego as system calls, quer dizer, são chamadas a sistemas que eu posso fazer, e as aplicações ali, como navegadores web, reserva passagem, se encaixam, então, nesse sistema operacional. No geral não, sempre, o encaixe da aplicação sobre o sistema operacional é feito com bibliotecas. Então, quando a gente pensa lá, quando nós lembramos lá da linguagem C, só limpar aqui que eu peguei a caneta errada. Quando nós pensamos lá na linguagem C, não sei se vocês lembram lá, mas nós dávamos um include stdio.h, ou standard input output, Ficou bem difícil de ler ali. Estou escrevendo uma tela muito menor. Include stdio, standard input output. O que é esse standard input output? É uma biblioteca que consegue conversar com o kernel do sistema operacional através da system calls. Então, o sistema operacional, assim como a gente tinha lá no hardware uma interface que se encaixava, o sistema operacional também dá uma interface aqui que a aplicação se encaixa. Então, isso embaixo é controlador driver, aqui em cima é system calls e biblioteca. Eu acabo tendo esse encaixe. Uma aplicação quer falar com a placa de rede, chama a protocolos TCP e IP via a biblioteca de redes, que é a I/O, System, alguma coisa, e fala com o sistema operacional que lá embaixo vai falar com o controlador e vai para a placa propriamente dito. Então eu acabo tendo essa pilha de encaixe como a gente tem dali para cima também. Quando a gente começa a pensar em Java, por exemplo, se eu estiver usando Java desenvolvimento web, por exemplo, eu posso colocar um servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação, por exemplo, como o Glassfish, como JBoss ou Widefly, ou seja, servidor de container como o Tomcat, ele já tem, por exemplo, as interfaces de comunicação JSON. Então, quando eu vou mandar uma mensagem JSON, basicamente eu chamo as funções, de manipulação de JSON. Eu não manipulo JSON na mão, na aplicação Java Web. Eu chamo a própria plataforma para fazer isso. Da mesma forma que eu tenho essas chamadas para a plataforma para poder manipular esse JSON, ou no caso do servlets, fazer métodos GET e POST, eu tenho dentro do sistema operacional através das bibliotecas para escrever arquivo. Então, dentro da stdio, por exemplo, que vai vir a definição da função fprintf. Aqui dentro que tem como que você faz a
A escrita tudo minúsculo, né? A escrita é em arquivos. É claro que lá dentro dessa chamada printf, quando você vai entrando já dentro da biblioteca stdio.h, você vai ver que ela se converte uma, uma chamada write, né, que é o que o kernel define para quem está em cima. Então a gente vai tendo essas abstrações. Então eu sempre saio do hardware, lá dos dispositivos físicos, e vou até entregar via biblioteca, um conjunto de chamadas mais abstraídas para o usuário, para que ele não tenha a complexidade do hardware então lá embaixo. Então, continuando, eu vou parar esse vídeo agora e a gente continua no próximo, falando um pouquinho da história dos sistemas operacionais, onde nós vamos ver a evolução de como os sistemas operacionais ocorreu, né, como que se deu desde a década de 40, quando os sistemas operacionais não existiam ainda, e falar um pouco sobre a família Unix, né, Unix-like, e aí entra Linux e Minix também, e dessa história, e um pouco da família Microsoft, como que ela evoluiu, como é que é organizado o kernel, como é que os kernels são organizados, como é que eu faço a compilação, o que é link edição, isso no próximo vídeo. Obrigado.